Qual é o nome da Meu nome é Teodoro. E eu sou a Flávia, mãe dos quase gêmeos. Agora são 7h12 da manhã, tá escuro, dá pra ver pelo teto solar aqui, ó. A van que tá aqui na frente da gente saiu. Deixa eu pôr o carro pra frente. Nós estamos no ponto de ônibus, esperando o ônibus escolar dos meninos, que dá certinho pra mim. Eu deixo eles aqui no ponto e aí vou pro meu trabalho, aí o horário dá certinho, sabe? É bem bom. Não que eles adorem ir de ônibus pra escola. Eu gosto. É que assim, a escola, ela é de carro, ela é perto de casa. De casa até o ponto de ônibus dá uns 5 minutinhos de carro. E aí até a escola mais 5 minutinhos. Então é perto. Só que para eu levá-los agora, chegar na escola às 7h20 da manhã, para eu ir pro meu trabalho chegar no horário, eles teriam que ficar pro lado de fora da escola esperando muito tempo. E isso não me agrada muito. Então, eu venho até o ponto de ônibus, eles pegam o ônibus 7h20 da manhã e como esse ponto deles é o segundo ou terceiro ponto do ônibus, eles dão uma volta grande, eles chegam na escola quase no horário de entrar. Então, aí eles não precisam esperar muito lá. E eu acho que é melhor. E agora nos dias frios, melhor ainda, né? Porque aí não fica pra fora no frio, chuva e neve, enfim, que ainda não chegou nesse período. O tempo tá meio estranho aqui, porque tem dia que o vento tá bem gelado e ontem, por exemplo, fez calor. Então, a gente tá aprendendo ainda, se adaptando em como se vestir adequadamente, porque dia que põe uma blusa mais grossa, passa calor. Dia que põe uma blusa mais fina, passa frio. Eu não passo frio, essa blusa é fina. Que você é uma exceção, né? Você é muito calorento. Vem pra frente aqui, Heitor, pra você aparecer. Na verdade, ó, o Heitor resolveu pôr até touca e luva, mostra. E ele tá com a blusa mais grossa que tem. O Teodoro é calorento. E o Heitor é o oposto. Eu tô por baixo uma camisa aqui, Camiseta normal. e essa blusa é fina aqui. Aí aqui onde a gente tá é uma parada de primeiro ônibus, desse ônibus que tá aqui do lado. Então de manhã esse ônibus sempre tá aí quando a gente vem. E aí para uma van também aqui, de um funcionário de ônibus, que ele desce, então ele fica paradinho aqui um pouco. Mas é bem tranquilinho aqui. A gente não tem nem gravado mais tanto vídeo, né, Theo? Na verdade, assim, toda quarta e domingo eu posto um vídeo. Toda quarta e domingo. Só que a gente não tem feito tantos vídeos diferentes. Nós fizemos mais nas férias, que as férias foram longas e aí a gente tem mais tempo, tem mais coisa acontecendo. Agora que a gente tá na rotina, tanto que os últimos vídeos foram mais assim de bate-papo, foram mais indo no parque, porque é o que a gente acaba fazendo mais. Agora que tem tido sol, a gente vai bastante no parque caminhar. A gente não tem nem ido muito em loja, lugares diferentes, nada. Porque a semana toda trabalhando e aí de final de semana nós temos alguns compromissos, né? Tem a igreja, limpa a casa. E aí de domingo, geralmente a gente encontra amigos e aí acaba não gravando. E como a gente viajou bastante nas férias, principalmente porque minha mãe estava aqui, era todo final de semana a gente estava batendo perna em algum lugar. Aí, depois que ela foi embora, passaram-se uns dias, o Heitor até falou: mãe, vamos viajar esse final de semana? Deu saudade, né, Heitor? De conhecer um lugar novo. Então a gente tá meio parado assim. E aí acho que nesses temas de Luxemburgo a gente já meio que cobriu todos os assuntos aí.
Mas um assunto que eu acho interessante comentar, que eu tava pensando, é sobre as inseguranças daqui de Luxemburgo. Porque muito fala-se sobre a insegurança no Brasil, não é? O fato de que não é muito seguro nas ruas, você tem que sempre estar atento a todas as suas coisas. Eu até fiz um vídeo sobre a questão de, né, se é perigoso, se é seguro o lugar. Mas não é sobre esse tipo de segurança que eu queria comentar. Gente, eu tô olhando aqui, que eu fico olhando no retrovisor a hora que o ônibus vira, porque daí os meninos descem. Mas vamos lá. O sentimento de... Virou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o sentimento de insegurança. Virou. Deixa os meninos descerem, eu já volto. Boa aula, filhos. Então, é o sentimento de insegurança que nós temos em alguns momentos na vida. Vamos lá. No Brasil, o sentimento de insegurança é em relação ao trabalho. Para quem não é concursado, né? No caso, eu não era concursada. E embora você dê o seu melhor, tenha um bom desempenho, procura fazer tudo corretamente, sempre tem aquela insegurança de será que eu vou ser dispensado? E em escola, todo final de ano, sempre tem dispensa. Então, é um momento de muita tensão para quem trabalha em escola. Gente, agora eu tô olhando eles entrando no ônibus, tá? Então, sempre tem esse sentimento, né? Então, você nunca sabe se você vai ficar no teu emprego por mais um período, se você vai ser dispensado ou não. E isso gera muita insegurança. E não é tão simples arrumar emprego aí no Brasil, certo? Aqui, eu ainda tenho esse sentimento de insegurança em relação ao trabalho. Por quê? Porque existem dois tipos de contratos aqui quando você começa a trabalhar, que é o contrato de CDD, que é por tempo determinado, né? Um contrato de duração determinada, a sigla dá certinho com a tradução pro português, e tem o contrato de CDI, que é contrato de duração indeterminada. E o que acontece? Os trabalhadores têm muitos direitos, tanto aqui quanto no Brasil. Só que aqui os direitos valem mesmo. Então, você tem direito a faltar do trabalho por doença. Quando é uma gripe, eles consideram uma doença, tá? Eles pedem para você não ir trabalhar quando você tá gripado para não passar para outras pessoas. Você que é pai e mãe tem o direito a faltar para ficar com seu filho numa necessidade, para faltar para ir em reunião de escola, para levar seu filho no médico, para uma consulta qualquer. Então, assim, você tem muitos direitos. E particularmente eu acho que as pessoas abusam um pouco, tá? E aí, o que as empresas fazem? Elas dão o contrato CDD, que é de duração determinada, o quanto mais elas podem dar, né? Porque o funcionário meio que se dedica mais nesse período, né? E aí a empresa conhece o funcionário conhece a empresa também. Então, assim, ó, alguns contratos CDD, eles são, entre aspas, melhor para a empresa. Então, por exemplo, eu tive um contrato CDD de uma escola que eu estava dando aula de sábado, que era um contrato de 3 meses e eu não podia sair antes. Se eu saísse antes, eu tinha que arcar com os custos daqueles dias que eu não fosse trabalhar. Ainda tinha, tá? Os direitos de faltar se estivesse doente e tudo mais. Mas eu não poderia quebrar esse contrato. Então, ou seja, você não pode simplesmente falar, olha, não vou mais trabalhar aqui, ponto final, nem dando um aviso prévio, tá? O CDI você precisa dar aviso prévio, mas você já tem esse direito de quebrar esse contrato a qualquer momento. E então é diferente. Outra coisa, no CDD você sabe que tal data aquele contrato termina e não necessariamente vai ser renovado. Para mim isso é uma insegurança muito grande. Porque eu achei que aqui em Luxemburgo é muito difícil para conseguir emprego, tá? Tem muitas vagas de emprego,
você entra em site e tudo mais, você vê muita vaga de emprego. Eu ouvi dizer até que algumas são falsas para dar essa impressão de economia girando no país. Não sei dizer com certeza, tá? Mas ouvi dizer porque tem vaga que fica aberta há muito tempo. Eu entrei esses dias para olhar de novo. Tem vaga que eu via há 6 meses atrás que tá postada novamente. Então pode ser que tem mesmo alguma questão de que não tem tanta vaga de emprego assim, tá? Mas eu não achei simples arrumar um emprego aqui. Pode ser também o fato de que eu não sou fluente em nenhuma das 3 línguas do país. Então, com certeza, isso diminui as minhas chances aí de estar conseguindo um emprego. E eu tenho experiência numa área muito específica, né? Mas isso me gera uma insegurança. Então, por exemplo, o meu contrato vai até junho de 2026. Depois eu não sei se vai ser renovado. É claro que assim, a gente desempenhando um bom trabalho, a empresa te dá os feedbacks e tudo mais, mas mesmo assim, e se a vaga não tiver mais disponível, né? Eu dependo de salas de aula serem abertas, né? De ter alunos para salas de aula, de ter números. Se não tiver um número, eu não vou ter meu contrato renovado. E aí, aqui em Luxemburgo, você precisa de um contrato CDI para fazer qualquer coisa. Então, para alugar uma casa, eles exigem contrato CDI. Você consegue alugar com contrato CDD? Sim, consegue, mas é muito mais difícil. Então, isso gera muita insegurança, na minha opinião, tá? Tem gente que vive tranquilamente dessa forma e dou os parabéns e gostaria de ser assim, porque não sou. Isso me afeta muito. Nós demos muita sorte de ter conseguido a casa que a gente conseguiu alugar, nas condições em que estávamos, e não quero ter que passar por isso de novo, sabe? De depender de sorte para conseguir algo. Eu acho que é muito importante nós termos as condições adequadas, né? Mesmo quem tem 2 CDIs, às vezes passa por dificuldade para encontrar casa, para alugar casa. Então, para mim, em Luxemburgo, essas são as 2 inseguranças que eu tenho. E que são grandes, tá? Que me afetam. Porque você pensar que, olha, o dono da casa, ele pode pedir a casa, né? A qualquer momento, digamos assim. Ele tem que ter um motivo? Ele tem que ter um motivo, mas as pessoas arrumam motivos, não é? Então ele pode pedir a casa dele, se ele quiser, e aí eu tenho que procurar outra casa e eu não tenho essa segurança de um contrato de tempo indeterminado. Meu marido tem esse contrato de tempo indeterminado, mas é só um de nós que tem. Então, isso pra mim pesa bastante. Acredito que quando a situação mudar, daí vai ficar tudo mais leve, tudo mais tranquilo, né? Porque pra quem, né, tá assistindo esse vídeo, possivelmente é alguém que tem a intenção de morar aqui, né? Você com certeza já pesquisou, já deve ter ouvido dizer que a questão imobiliária é um problema grandioso aqui. Tem muita construção, tá? Eles estão construindo muitos prédios de apartamentos. Não são prédios como os nossos aí do Brasil, que são, né, 12 andares, 20 andares e tem vários apartamentos. Não, são prédios bem mais baixinhos, geralmente de 4 andares. Eu vi aqui pouquíssimos prédios, acho que nenhum, para falar a verdade, desses bem altos. Então os prédios são baixos, menos apartamentos. Geralmente os apartamentos são espaçosos aqui, eles são grandes, então tem menos apartamento. Mas estão construindo, acredito que para resolver esse problema aí de moradia para todo mundo. Tem muita gente que mora nas fronteiras. Para mim, isso é algo que eu não considero, porque afeta a escola dos filhos. Então, adiciona nessa insegurança aí da casa. Se eu tiver que mudar de casa, os meus filhos vão ter que mudar de escola, e a gente não quer isso, né? Porque eu acho muito importante essa questão da consistência, do estar no mesmo lugar por um período longo,
né? Então, assim, ficar mudando de escola não é saudável para eles. E isso me preocupa também. Se eu tiver que mudar de casa, vai ter que mudar de escola. É algo que realmente eu não quero que aconteça, né? Mas assim, como eu disse, é uma questão de tempo, e aí a situação mudando, né? O contrato mudando, vai ficar um pouco mais leve. Eu sei que em outros países da Europa é mais simples para alugar casa. Por exemplo, na Inglaterra, você não tem tanta burocracia, porque aqui, quando você vai visitar uma casa, geralmente tem muita gente visitando junto. E aí você tem que entregar um dossiê pro proprietário, que é como se fosse um currículo seu. Você fala um pouco sobre sua vida, você coloca lá comprovantes de salário, você tem o teu contrato, você vai vender ali a sua possibilidade de morar na casa dele, né? E aí ele vai decidir quem ele quer que mora na casa dele. Então, isso torna muito mais difícil, né? Aqui eles geralmente não querem animal de estimação. Então, quem tem animal de estimação já diminui a chance, outras pessoas passam na frente. E acreditem ou não, mas teve casa que eu cheguei a ligar no começo do ano, quando a gente chegou, que eles falaram assim: você tem criança, então não dá. O proprietário não quer criança nessa casa. Ou, por exemplo, casa de 2 quartos. Eu tenho 2 meninos. Para quem tem menina e menino, fica um pouquinho mais difícil, porque eles exigem que seja 1 quarto para cada um, né? Pode ser 2 meninas e 1 quarto e um menino no outro, ou 2 meninos e uma menina, mas em quartos separados. Quando criança do mesmo sexo, facilita, porque daí pode dividir quarto. Então, no meu caso, eu ligava para casa de 2 quartos e falava: eu tenho 2 meninos. Mas a casa é muito pequena. Mas não, o proprietário não quer 2 crianças num quarto só. Então, tem todas essas questões também quando vai alugar casa aqui. E é claro que casas maiores serão mais caras, né? O aluguel aqui é a conta mais pesada que a gente tem. Não é barato. E sobre o aluguel, eu acredito que seja isso. Como eu estava comentando, na Inglaterra não é tão difícil assim, é muito mais simples. Geralmente o dono não está nem envolvido nessa questão do aluguel da casa, ele põe numa agência, a agência imobiliária que aluga, e você nem conhece, nem fica sabendo quem é o dono. Então é muito mais simples. A questão de emprego em alguns países também é mais simples, muito mais fácil de se arrumar emprego. Então, assim, não é à toa que Luxemburgo é um país, o país mais rico aqui da Europa, né? Eles são bem seletivos em relação a muitas coisas, né? E isso diminui muito as chances de quem quer tentar vir começar a vida aqui, porque se você não tiver um bom planejamento financeiro, não dá certo, você não dá conta. Eu já ouvi dizer, já conheci pessoas que estão aqui há alguns anos e que ainda não conseguiram se encontrar numa situação estável, porque ainda não possuem o contrato CDI, né? Ainda estão com o contrato CDD, porque a empresa vai passando, se eu não me engano, a empresa pode te dar até 3 contratos CDD seguidos. Eles fazem contratos de 1 ano, por exemplo, aí vai 3 anos para você conseguir seu CDI dentro da mesma empresa, ou porque trocou de emprego e aí de novo nessa, né, coisa do CDD, a questão do mudar de casa porque o dono da casa pediu. Então, assim, demora bastante para a pessoa conseguir ter uma estabilidade, por ser um país que seleciona muito, né? As pessoas que aqui estão geralmente falam mais de 3 línguas, são pessoas estudadas, são pessoas que têm aí mestrado, doutorado. Então, quando a gente vem para cá, a gente tá, entre aspas, competindo espaço com essas pessoas altamente qualificadas, né? O que, se você não tiver uma
boa qualificação diminuem aí as suas chances também, né? Se você não tiver uma quantidade de línguas que você fala, diminui suas chances também. Eu falo, né, o português, obviamente, inglês fluente, italiano e tô estudando francês. Só que não é simples, porque, por exemplo, eu trabalho a semana inteira, eu tenho os meus filhos, eu e meu marido, a gente trabalha em horário inverso, então, geralmente eu tô sozinha com os meninos e aí sou eu que fico com as responsabilidades deles, né? Tenho a casa e aí tô estudando francês. E aí fica cansativo, né? Porque além do trabalhar, estudar, cuidar de tudo, você ainda tem que levar as crianças para passear. Os meninos estão fazendo judô agora, levam em judô e enfim, fica corrido, né? Que eu até comentei que a gente nem tem gravado tanto vídeo por conta dessa correria mesmo. Mas enfim, tô chegando aqui no meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem sugestões de vídeo nos comentários. Eu gostaria de saber um pouquinho do que vocês têm curiosidade de saber. Tem gente que me pergunta sobre áreas específicas de emprego e para mim fica um pouco difícil de falar porque eu não conheço muita gente aqui. As poucas pessoas que eu conheço trabalham geralmente na área da educação, né? Porque é onde eu trabalho, é onde eu tenho contato aí. Mas se eu tiver alguma informação, com certeza eu compartilho aqui. Excelente dia aí para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.